trazer a mesma. Mas tudo aquilo que é colocado à nossa mão, nós não devemos denegar. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor vai falar conosco uma vez mais através desta palavra. Pois eu presto atenção ao andar do culto, e depois eu presto atenção na palavra se condiz com o andar da carruagem. E tudo levou a já visto que é um culto de caráter familiar, e o Senhor já comprovou esta palavra. Eu venho batendo nesta tecla por onde eu tenho passado, amados. O Senhor tem cobrado de mim para me pregar esta palavra junto com arrebatamento. Aleluia! Nós estamos vivendo e não podemos esquecer que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Nós nunca podemos deixar, nunca podemos esquecer isto na nossa vida, porque senão nós perderemos o foco, tomaremos um novo caminho que não condiz. Mas eu vou mencionar sobre esta palavra aos irmãos nesta noite. Eu agradeço pela oportunidade desde já. Eu fico feliz em poder estar compartilhando com os irmãos, em poder ver cada irmão mesmo sentadinho ali no meu banco. A cada um que sobe aqui, eu fico adorando a Jesus, pedindo para o Senhor usar poderosamente. E o Senhor tem falado comigo, ao anjo desta igreja, do qual hoje é meu pastor. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra hoje, como já mencionei, culto de caráter familiar, ela retrata para nós família, e também retrata para nós, entrando numa dimensão um pouco maior, os nossos compromissos para entrarmos no reino celestiais. Eu agradeço a Jesus pela vida do irmão Marcos e sua esposa, que Deus tem um ministério lindo na vida deles. Aleluia. Temos um amor muito grande por este casal que estão conosco. Vou falar de um homem que gostava de fazer amigos, como um missionário chamado Paulo. Culto de caráter familiar, já foi mencionado um hino que louvou aqui entoando como amigos. E para que não dizer que o Senhor comprovou a palavra quando a irmã, não sei o nome dela, que louvou volta de Jesus, arrebatamento. E eu pude me regozijar na presença do Senhor. Vamos à palavra. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e o amado Filemão, nosso cooperador. Como todo mundo bem sabe, amados, Paulo não se chamava Paulo no passado, mas sim Saulo. Outrora, quando se chamava Saulo, então perseguia o povo cristão. Perseguiu muitos cristãos ao longo de sua caminhada. Mas teve um dia que, quem sabe, ele estava indo, após perseguir muitos cristãos, encontrou-se com o anjo do Senhor. Creio que era próximo da cidade de Damasco. A Bíblia não menciona que era perto ou era longe, mas a Bíblia menciona que era nas proximidades da cidade de Damasco. O encontro de Saulo, perseguidor dos apóstolos de Cristo, foi tão grande naquele momento com o anjo do Senhor, que ele ficou cego, caiu, levantou-se cego, mas já um novo homem. Ali, ele não levanta mais sendo chamado Saulo. Ali, ele toma e ganha outro nome, Paulo, então. E Paulo então agora tem um percurso a começar a percorrer que era o contrário do que ele vinha fazendo. Ele tinha que retroceder os seus feitos, porque ele, a partir daquele momento, ele passara de perseguidor a perseguido, passara a ser de Saulo a Paulo. Ele tinha que regressar aos seus feitos e fazer tudo o contrário, porque não
então. Começa a jornada do apóstolo Paulo naquele momento e naquele sublime encontro com o anjo do Senhor. Mas começa então o seu ministério terreno por onde ele passava. Ele fazia apóstolos, ele ganhava alma, ele apregoava o ministério de Jesus Cristo, ele apregoava a salvação, ele construía amizades, ele ganhava almas para Jesus, ele fazia muitos amigos por onde ele passava. Paulo tinha amizades, Paulo era um homem dotado de sabedoria, portanto também dotado de características amorosas. Paulo era dotado de Jesus, porém também cheio de características celestiais. Paulo era dotado de Jesus, porém cheio de características que condizia que ele estava fazendo o contrário do que outrora ele fazia. E eu posso começar a mencionar as características do apóstolo chamado Paulo. Eu vou mencionar a noite toda, porque segundo a Bíblia Sagrada, nós olhamos as características de Paulo e nós dizemos para nós: ah, se nós tivesse Paulo hoje! Meu Deus! Deixa eu citar algumas de suas características. Por onde ele passava, como já mencionei, ele fazia amigos. Antes de amigo, ganhava para Jesus. Aleluia! Ele deixava salvos, missionários, igrejas, e partia deixando uma lágrima no rosto do amigo. Espírito Santo de Deus, aleluia! E por uma de suas passagens na cidade de Colossos, ele apregoava o evangelho dentro de tantos lugares que ele tinha passado e ganhado almas para Jesus. Nós começar aqui a mencionar os amigos de Paulo, alguns nós podemos dizer: Barnabé, Lucas, Marcos, Timóteo, Tito, Demas, Silas e tantos pelo caminho. Mas ele deixou na cidade de Colossos um homem proprietário de grandes terras, poderoso, rico, chamado Filemão. E esse homem chamado Filemão era poderoso no passado. Era comum crentes que tinham poder aquisitivo poder possuir escravos, amados. Era comum no passado, se a lei do passado fosse hoje, se eu e você tivesse condições financeiras, nós poderíamos ter quantos escravos pudéssemos ter. A lei nos dava total autoridade para obtermos escravos e também ter poder total sobre ele, a fim de levar o mesmo até a morte, que lhe era lhe dado poder legal total para ceifar até mesmo a sua própria vida. Mas seu amigo Paulo tinha passado por ali e ganhado Filemão para Jesus. Paulo ganha Filemão para Jesus. Ali naquela cidade chamada Colossos, ele deixa um amigo quando ele sai. Mas antes dele sair, amados, o que eu vejo lindo no ministério de Paulo é que ele deixa na casa do homem, seu amigo Filemão, uma congregação ali. Não era comum ter igreja no passado, mas tínhamos as congregações dentro das suas próprias residências, segundo a Bíblia, por causa da perseguição que atingia os cristãos. Então as congregações tinham e eram formadas dentro de suas próprias igrejas, de suas próprias casas. E conforme a condição financeira de Filemão, foi estabelecida assim no seu coração uma congregação dentro da sua casa. A Bíblia fala de sua mulher. A Bíblia fala de alguns que congregavam ali junto com Paulo e Filemão na cidade de Colossos, na residência. Mas agora eu vou entrar na mensagem dizendo que Filemão tinha uma igreja e uma família dentro da sua própria casa. Ele possuía muitos escravos. Ele tinha poder aquisitivo para isso, mas ele tinha uma igreja.
Como você concilia a tua casa com a igreja? Olha aí, Deus. Devasto que Oh, reviastou, que mai Espírito nem que manda gavastou. Glória, O glória. amigo de Paulo, Filemão, sabia conciliar. Tanto é que ele foi um dos mencionados por Paulo ainda quando estava na prisão. Paulo sai então, quem sabe deu aquele abraço em Filemão após sair e vai até a cidade de Roma. Costumeiramente, já no passado, se nós vamos mencionar as prisões de Paulo, ele já conhecia a prisão de cor e salteado. Algumas histórias como Silas, que ficou com ele na prisão, um velho amigo. Mas agora ele vai a Roma e diz a palavra do Senhor, em que mais uma vez ele fica atrás das celas. Agora sem o amigo Silas, atrás das celas, não sei por quantos dias ele já estava ali em Roma. Conseguiu formar um amigo, amados, ali nas celas. E eu olho para mais uma vez a vida de Paulo. Mesmo no momento de atrás das celas, ele consegue fazer um novo amigo. Mesmo em mais uma de suas prisões ali, sem ninguém conhecido por perto, ele consegue fazer um novo amigo ali. Você tem feito amigo nas tuas lutas? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do amigo de Paulo na prisão em Roma chamava-se Epáfras. Nome estranho, mas no passado era comum. Mas ele estava triste, segundo menciona a Bíblia. Agora eu vou começar, esqueça um pouquinho de Paulo e volte comigo lá para Colossos. Saia de Roma e da prisão de Paulo e volte para Colossos. Exceto a segunda família de Paulo, os escravos. Ali se chamava um escravo sonhador. Dentro da segunda família de Paulo tinha um escravo sonhador que se chamava Onésimo. Este escravo se destacava no meio de seus irmãos escravos. Este escravo, segundo a Bíblia Sagrada, ele tinha sonhos em sua alma. Este escravo tinha sonho de ser alguém diferente, de primeiro possuir a liberdade, para depois ser alguém diferente. O sonho de Onésimo era visto por seus irmãos de certo, em que diziam: para de falar estas palavras, quem sabe? Para de dizer isto. Não te convém falar isto, sonhar desta maneira. Somos todos irmãos escravos. A lei não diz para nós que nós vamos ser livres um dia. Não existe possibilidade mera algum sobre nós. Mas Onésimo continuava sonhando. Onésimo tinha um sonho em sua alma. Onésimo dentro de si continuava sonhando. Onésimo tinha um caminho a percorrer. Ele tinha sonhos. A sua alma sonhava. Onésimo continuou a sonhar. E um belo dia de sonho, Onésimo toma uma atitude definitiva na sua vida, que você vai raciocinar comigo. Onésimo para em um de seus sonhos e diz: eu preciso ser livre, e isto tem que partir de mim. Eu preciso ser livre. Então toma uma decisão de fugir de seu dono e faz a mesma. Foge de seu dono, vai para a cidade de Roma. Agora um escravo fugitivo longe de seu dono foi capturado por outros senhores dono de escravos na cidade de Roma. Automaticamente levado à prisão, vai então comunicar-se com o seu antigo dono para que viessem lhe recolher
e levar ao seu antigo dono. Quando eles passaram com Onésimo preso para levar a um cárcere, passaram pela cela de Paulo. Atrás das grades, Paulo olhou para o rosto de Onésimo e disse assim: gostei de você. Algo me chamou a atenção, que tem coisa celestial aí. Eu não conheço esse prisioneiro que está chegando, mas no olhar dele condiz alguma coisa que me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou a atenção na vida de Onésimo. A Bíblia relata para nós que em um momento em que não menciona como, Onésimo se depara com Paulo atrás das grades. Paulo novamente olha no olho de Onésimo e não sabia nem o nome um do outro, mas diz: